Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez, começando hoje mais uma temporada de lives incríveis e inéditas para abençoar a sua vida. Nós estamos iniciando hoje debaixo do tema Alimento Diário da Fé. Nós precisamos entender com clareza e precisão que nós temos uma necessidade expressa de alimentarmos-nos da palavra diariamente. Por isso eu estou aqui com você, para que juntos possamos fazer um mergulho nas Escrituras Sagradas todos os dias, em prol do nosso próprio crescimento espiritual. Crescer espiritualmente significa bem-estar, sucesso, avanço. Significa que nós vamos estar guardados e protegidos por um poder que emana da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a mais um tempo glorioso, precioso em Deus. Eu, você e o Espírito de Deus juntos aqui, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e às 23 horas, ininterruptamente, todos os dias tem live às 11 da manhã e às 23 horas. E para mim é uma grande honra estar com você e compartilhar do conhecimento que Deus tem colocado no meu coração. Cada dia será um devocional diferente, com temas inéditos que vão abençoar demais a sua vida, eu tenho certeza disso. E nós juntos vamos crescer abundantemente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, eu quero dar as boas-vindas enquanto você compartilha, tá bom? Eu te dou as boas-vindas, eu falo o seu nome, eu digo a cidade de onde você está falando e você faz o quê? Você compartilha e acorda todo mundo que você sabe que curte estar conosco e tem um desejo ardente no coração de crescer todos os dias no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço especial para a Bárbara, minha filha amada, que estava linda ontem cantando, né, para o nosso Deus, para o nosso Senhor, nosso culto ontem foi maravilhoso. Bárbara, seja muito bem-vinda. Para Cíntia Lopes, que hoje está aí bem próxima à minha cidade natal, né, na Bahia, aí em Juazeiro. Alô, Cíntia Lopes, um beijo para você. Bom dia também para Cates Passos, bom dia para Kelly Lana, para Sandra Alves, bom dia para Laís Belo, um grande abraço para você, Laizinha, sempre bom estarmos juntos. Para a Igreja Zoe, para Jaque, um grande abraço para você também. Jaque, a Gláucia Sandim, a Estefânia Roskin, um grande abraço para você. O Leandro Barros, a Graziela, um grande abraço para você, Grazi, também. Sandra Alves, Gleison, um grande abraço para você, seja bem-vindo também. Lost Drachma, seja bem-vinda, né? Cheia de expectativas, eu também estou com muita expectativa para hoje, né? Aquilo que Deus vai fazer em nossos corações. Estúdio Beleza Sul, um grande abraço para você. Daniela Guimarães também já está aí. São João del Rei presente. Daiane Barbosa, um grande abraço para você. Thalita também já está aí. José Aurélio, um grande abraço, seja bem-vinda também. Sempre bom estarmos juntos. A Lidiane, que já está aí também. Betânia Batista, um beijo, B. Sempre bom, saudade de você, viu? E quem mais está aí comigo? Vamos lá. Vou falando os seus nomes aqui, né? A Bárbara está dizendo, obrigado, pastor, Deus é bom mesmo, viu? Sandra Cardoso, Alex, um grande abraço para você. Andresa, Vanessa Freitas, direto do México, gente. Olha, coisa linda, minha filha querida. Sempre bem-vinda aqui, Soraya Sabrina. Gente, vamos compartilhar, vamos fazer isso. Vamos fazer com que essa live chegue cada vez mais longe. Um beijo especial para minha irmãzinha Ruth Carvalho, falando direto de Salvador. Isa Costa, Gabriela Carpanês. Bom dia, Gabi. Você está bem, Gabi? Depois você me dá notícias. Quero saber notícias suas. Janaíne Queiroz, um grande abraço para você também. Jana, sempre bom estarmos juntos aqui. Vamos lá, gente. Vamos compartilhando. Meu grande amigo Aldo Macedo, direto de Macaé, no Rio de Janeiro. Luke, um grande abraço para você, Luke. Sempre bom estarmos juntos também. Pastor José Roberto, um grande abraço para você. Sabrina Virtuoso, Aline, Josélia, um grande abraço também para você. Todo mundo já conectado, na expectativa. Gente, vamos subir mas só mais um pouquinho. Vamos compartilhar só mais um pouquinho aí. E nós estamos já preparados para um conteúdo exclusivo para você. Durante essa semana, nós vamos iniciar o tema Alimentos Diários da Fé, né? Eu quero ressaltar a importância diária da palavra de Deus nas nossas vidas. Como essa palavra pode, de fato, nos levar a uma vida de paz, tranquila, sossegada, né? A gente busca, de fato, a paz em tantas coisas, né? Por que se trabalha tanto, né? Por que se busca tanto um corpo perfeito, a saúde física? Porque a gente quer ter paz, né? A gente quer dormir sossegado, a gente quer realmente estar em paz para com Deus e para com a gente também, para com aqueles que estão à nossa volta. A gente trabalha para a gente
ter as coisas, não faltar nada, não deixar que falte nada aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, né? Bom, enfim, nós batalhamos pela paz todos os dias, mas muitas vezes a gente se esquece que a paz está muito mais perto da gente do que o que a gente imagina. É isso que eu quero que você tenha em mente de uma forma bem clara e expressiva. A paz que nós almejamos, ela está no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra paz que possa ser sustentável além da paz que foi destinada a nós pelo próprio Senhor Jesus de Nazaré. Ele disse: eu deixo a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Sabe, quando nós estamos no mundo, quando nós batalhamos naturalmente para conquistar coisas em troca de ter paz, a gente até alcança a paz em determinado momento da nossa vida, no que diz respeito a momentos, né? Por exemplo, você pode trabalhar e então conseguir uma reserva financeira, guardar e dizer: estou em paz. Mas sabe que essa própria reserva financeira que você acumulou com o seu próprio trabalho, com o suor do seu rosto, com o acúmulo de horas trabalhadas, ela pode se esvair assim, ó, num estalar de dedos e você não fazer absolutamente nada com ela. Então, a gente precisa buscar uma paz que seja duradoura. A gente precisa buscar uma paz que realmente exceda todo o entendimento humano, né? As pessoas olharem para você e você está em paz independente de toda e qualquer circunstâncias. Você já imaginou você acordar e dormir em paz? Nada tira mais o seu sono, nada mais tira a sua paz, a sua alegria. Você já imaginou viver uma vida assim? Uma vida que está acima de toda e qualquer circunstâncias? Bom, eu digo para você, essa vida existe, está muito mais próxima do que você possa imaginar. Eu quero pedir a você, antes da gente entrar especificamente no nosso assunto aqui, para a gente fazer uma rodada de compartilhamento. Eu sei que nós temos aí muita gente que precisa ouvir essas verdades e que podem, se ajuntar a essa carruagem aqui, crescermos juntos no conhecimento de Deus, né? Por favor, agora dedo no aviãozinho aí, vai lá e compartilha. Somos agora quase 60 pessoas ao vivo. Eu tenho certeza, se todo mundo aqui compartilhar para pelo menos 50 pessoas, nós daqui a pouco vamos passar dos 150, 200 pessoas nos acompanhando ao vivo, né? E recebendo uma palavra que vai transformar, que vai mudar a sua vida para sempre. Enquanto você faz essa rodada de compartilhamento, eu vou fazendo menção aqui mais uma vez a algumas pessoas que acabaram de entrar, como por exemplo a minha querida Cissa Brito, que já está aí, a Edilene Lúcia, um grande abraço, a Fabiola, um grande abraço para você também, ao Léo Reis, que já está aí, a Dona Nuvem chegou, Dona Nuvem Célia, seja muito bem-vinda, Dona Nuvem, a Cristina Monteiro, Eduardo Túlio, um grande abraço para você. A Julian Braga, Ju, seja bem-vinda, Ju, um grande abraço para você também. Ao Hugo, a Agência Judá Design. Ei, rapaz, nós estamos precisando fazer o nosso filtro. Hoje eu procurei um filtro aqui que eu queria e não achei. Eu preciso sentar com você para a gente desenrolar o nosso filtro aqui e a gente poder trazer algo exclusivo para o nosso povo aqui, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Gente, vamos fazer essa rodada de compartilhamento. Todo mundo compartilha aí, tudo ao mesmo tempo. E dedo no coraçãozinho. Não deixa de apertar aí no coração. Quando você aperta nesse coraçãozinho que tá do lado aí, ó, você está de fato fazendo o quê? Você está curtindo esse conteúdo e dizendo: é relevante para minha vida, é importante para minha vida aquilo que tem sido dito nessa live. E assim, obviamente, você vai aumentando o alcance junto comigo nesse dia tão especial. Bom, só lembrando também que você pode adquirir os selinhos que estão aí como incentivo, né, para os produtores de conteúdo. E no final de cada semana nós vamos fazer um sorteio de um dos meus livros para as pessoas que adquiriram os selos. Então fica ligado, essa semana nós vamos sortear o livro Acessando as Riquezas do Reino. Então você pode, comprando o selinho aí, adquirindo o selinho como um incentivador do conteúdo, você pode de fato participar desse sorteio no final de semana e concorrermos juntos aí, ou você concorrer junto comigo aí a esse livro maravilhoso. Gente, veja, quando eu estava falando sobre o poder da palavra, eu quero começar, esse versículo sempre está guardado em meu coração. Essa semana, na verdade, na sexta-feira de madrugada, entre sexta para sábado, eu quero agradecer a você, Cíntia Lopes, né? Olha que interessante, o próprio Instagram fala assim, ó, não esqueça de agradecer a Cíntia, ela acabou de comprar um selinho aí. Muito obrigado, Cíntia, você é muito importante para minha vida, Cíntia. Então, eu estava orando ao Senhor na madrugada de sexta para sábado, e aí fui dormir, e lá pela madrugada, lá pelas tantas, eu acordei maravilhado com algumas coisas que o Senhor tinha compartilhado ao meu coração enquanto eu dormia.
Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso acontece sempre comigo. Eu vou dormir às vezes e durante a madrugada eu percebo que o Espírito está se comunicando, né? Coisas, trazendo luz e clareza ao meu coração sobre coisas específicas. E eu acordei na madrugada de sexta para sábado com uma frase no meu coração. E eu quero ler para você essa frase que estava no meu coração muito forte. Inclusive ontem eu ministrei sobre esse tema na nossa igreja. Assim que terminar a nossa live aqui, eu vou deixar disponível essa mensagem também para você nos nossos grupos de Telegram, né? Se você não participa, procura lá PCML, vai lá no Telegram e entra nos grupos lá também. Entra pelo meu canal pelo Instagram. Então, a frase era a seguinte, eu vou ler a frase para você e eu quero que você comente essa frase, o que você acha. Pode ser sincero, se você achar, pastor, não tem nada a ver, Marcelo, não tem nada a ver essa frase, se você achar, pelo amor de Deus, é uma revelação tremenda, me diga qual é a sua opinião a respeito disso que eu vou colocar aqui para você. O livro da minha vida não é um livro em branco onde eu vou escrevendo a minha história. O livro da minha vida não é um livro em branco onde eu vou aos poucos escrevendo a minha história. Ao contrário, o livro da minha vida já está escrito com fatos e verdades estabelecidas antes mesmo da fundação do mundo. Essa é a frase, né? As minhas auxiliadoras, os meus auxiliadores aí, quem puder copiar, quem puder me ajudar, me ajuda aí, vamos lá, né? Copia essa frase, coloca para mim aí, por favor. O livro da minha vida não é um livro em branco onde eu vou escrevendo a minha história. Não é. O livro da minha vida já está escrito com fatos e verdades estabelecidas antes mesmo da fundação do mundo. Eu quero que você coloque aí, escreve, eu vou fixar, quem escrever primeiro eu vou fixar esse comentário aí. E eu quero que você faça o seguinte, comenta o que você acha a respeito disso. Você concorda, não concorda, o que você pensa, o que você diz a respeito. Eu vou ler de novo para que você possa me ajudar e copiar aí, ó. Vai lá. A Julian Braga diz assim, ó, essa frase reflete um ato de fé, confiar no que Deus preparou para nós. Maravilha, Julian. Escreve para mim essa frase, por favor, Julian. Você consegue escrever ela para mim aí, por favor? Ó, o livro da minha vida não é um livro em branco onde eu vou escrevendo a minha história. O livro da minha vida já está escrito com fatos e verdades estabelecidas antes mesmo da fundação do mundo. Escreve isso para mim aí, por favor. Quem pode escrever? Eu vou ler os comentários. Concordo plenamente, disse a Betânia Batista. Amém, disse a Érica Moraes. Eu sei que tem muita gente meditando, pensando sobre essa verdade. Não é uma verdade tão simples. É uma verdade profunda. É uma verdade que nós precisamos meditar todos os dias. Todos os meus dias escritos por Deus. Érica Moraes disse isso. É exatamente isso que está. O plano de Deus para a minha vida é perfeito. Disse aí a Ana, um grande abraço para você. Sim, quando estamos em Cristo, essa frase é real em nossas vidas. Janaíne Queiroz já escreveu aí, ó, o livro da minha vida não é um livro em branco onde eu vou escrevendo a minha história. O livro da minha vida já está escrito com fatos e verdades estabelecidos antes da fundação do mundo. Fixar o comentário, vamos deixar aí. Então, essa é a grande verdade da nossa vida. Eu acordei com essa frase pulando dentro do meu coração. Na última sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, essa verdade explodiu dentro de mim. E eu comecei a meditar, e quanto mais eu medito sobre isso, mais verdades elas se ajuntam a essa frase. Veja que coisa interessante. Talvez você possa pensar o seguinte. Talvez você possa pensar, mas tem o seguinte, a gente não é livre? A gente não é livre, a gente não tem livre-arbítrio, a gente não pode escolher o que a gente quer. Deus não nos fez livres. Sim, Deus nos fez livres, né? Agora, a gente tem apenas... A gente não precisa de muitas escolhas para provar que nós somos livres. Nós só precisamos de uma escolha. E foi exatamente isso que Deus estabeleceu no Éden. Quando Deus criou o homem, ele disse, se alimente da árvore da vida, se alimente da palavra que já está estabelecida.
né? Encha-se com verdades estabelecidas de forma eterna pelo Espírito de Deus. E não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, na verdade, haviam só duas escolhas, né? E a escolha não tem nada a ver com o fruto que ele comeu, coisa desse tipo. A verdade que nós temos, ou as escolhas que nós temos para sermos livres, é uma escolha só: obedecer ou não obedecer. É dentre essa escolha que estão todas as outras. Se eu decido, então, obedecer ao meu Criador, então todas as outras coisas perdem o sentido de escolha. Eu vou, de fato, viver segundo a vontade daquele que me enviou. Eu vou repetir isso aqui. Bom, as escolhas das nossas vidas se resumem apenas em duas escolhas: obedecer ou não obedecer. Você vai ver isso na Bíblia inteira. Deus diz: olha, eu vou colocar uma árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, não coma. A escolha de Adão não era qual árvore comer, a escolha de Adão era obedecer ou não obedecer. A partir do momento que você obedece ou não obedece a Deus, e essa é a escolha da nossa vida, é que a gente vai colher os resultados dessas escolhas. Somos livres para escolher obedecer ou não obedecer. A partir do momento que eu escolho obedecer, qualquer outro tipo de escolha perde total sentido. Porque quando eu decido obedecer, eu decido não fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que já estabeleceu antes da fundação do mundo o que eu deveria fazer, né? Veja, o Paulo Ricardo Barros diz assim: de fato somos nós que não paramos para ler e tomar conhecimento daquilo que Deus já estabeleceu para nós. É exatamente isso. É exatamente isso. A questão toda é só essa. Veja, é interessante porque o homem se perde e lá na frente, Deus vai resgatar o povo de Israel. E aí, quando ele vai os colocar na terra prometida, ele diz assim: olha, eu vou dar escolhas para vocês. Eis que coloco diante de vós duas escolhas. Ele não colocou mais do que duas escolhas: vida e morte, bênção ou maldição. E ele diz: escolha a vida para que vivas. Se você escolhe obedecer a Deus, então você abre mão das suas vontades para viver a vontade daquele que te enviou. Agora, se você escolhe não obedecer a Deus, então você tem numerados de escolhas a fazer durante a vida e vão te levar, de fato, a danos e prejuízos. Veja, é bem simples, eu só preciso escolher entre duas coisas: obedecer ou não obedecer. Agora, se eu não obedeço a Deus, e obedecer a Deus significa viver daquilo que Ele já falou. Ou seja, Deus escreveu a meu respeito, antes mesmo da fundação do mundo. E se eu decido então obedecer àquilo que Ele já estabeleceu, eu tenho a garantia da vida eterna, eu tenho a garantia da paz, eu tenho a garantia da saúde, eu tenho a garantia da prosperidade financeira. E tudo que eu preciso é dizer sim à palavra de Deus. Sim para a palavra de Deus. Essa é a grande escolha da nossa vida. Veja, a vida é feita de escolhas, mas a escolha principal da nossa vida é se a gente vai obedecer ou não aquilo que Deus já estabeleceu a nosso respeito. Então, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu percebo que toda a Bíblia foi escrita para meu benefício. E tudo que eu preciso é ou eu obedeço ou eu não obedeço. Essa é que é a grande questão, né? Então, é por isso que lá em Provérbios, capítulo 3, verso 13, diz assim: feliz é a pessoa que encontra a sabedoria e que adquire o conhecimento. Felicidade está ligada diretamente a você adquirir o conhecimento e achar a sabedoria. Adquirir o conhecimento da vontade de Deus em relação às nossas vidas e então decidir praticar sem hesitar, sem questionar. Sabe, Tiago diz que feliz é aquele que recebe com mansidão a palavra implantada em seu coração, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Felicidade está ligado a isso. Agora, quando eu decido não obedecer a palavra, só me resta o esforço físico para tentar, na força do meu braço, através de milhares de outras escolhas, alcançar o que eu desejo. Só existem duas formas: ou eu obedeço, ou eu me esforço. Ou eu decido que aquilo que Deus escreveu foi a meu respeito,
ou eu decido que aquilo não tem nada a ver comigo e eu vou prover a minha própria vida. É uma escolha. A escolha é só uma. Ou obedece ou não obedece. Ou você acredita que a palavra é para você, ou você está fora desse negócio. Quando Jesus ele veio para a terra, eu gosto de pensar em Jesus. Quando Jesus veio para a terra, ele disse assim: eu não vim fazer a minha própria vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Veja, Jesus disse que não estava aqui na terra para fazer a sua própria vontade. Ele escolhia fazer a vontade daquele que o enviou. Isso significa que aquele que o enviou já tinha estabelecido previamente a sua vontade para Jesus. E Jesus teve que escolher não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Em determinado momento da sua jornada terrena, Jesus estava com seus discípulos e ele disse o seguinte: vamos para Jerusalém. E os discípulos questionaram Jesus: mas Senhor, o que nós vamos fazer em Jerusalém se o povo em Jerusalém deseja te matar? Por que você quer agora ir para Jerusalém? Ele disse: eu preciso ir para Jerusalém para que lá em Jerusalém se cumpra tudo quanto sobre mim está escrito. Veja, ele sabia que naturalmente falando, ir para Jerusalém era uma escolha louca, porque o levava para um cenário de morte. Porém, ele disse: eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, então eu preciso ir para Jerusalém, para que se cumpra lá tudo quanto sobre mim está escrito. Tudo quanto sobre mim está escrito. Agora veja que interessante. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós olhamos para os Evangelhos, e a gente vê Jesus em plena atuação, quando a gente vê Jesus ressuscitando mortos, quando a gente vê Jesus com a única palavra curando enfermos, quando a gente vê Jesus devolvendo vista aos cegos, quando a gente vê Jesus multiplicando pão e peixe, quando a gente vê Jesus andando sobre as águas, fala para mim, você vê ou não vê um ser extraordinário? Sim ou não? Fala para mim. Quando você analisa Jesus pelo aspecto das Escrituras Sagradas e você vê tudo que ele andou, tudo que ele fez, tudo como ele agiu, você vê ou não vê um ser extraordinário? Responde para mim, por favor. Você consegue ou não consegue enxergar um ser extraordinário? Disse a Julian: sim. A Stefânia também disse que sim. Janaíne Queiroz também disse sim. Glaucia também disse que sim. Agora veja, Jesus era extraordinário aqui, mas ele era muito mais extraordinário no céu. Em Deus ele era muito mais extraordinário do que quando ele estava na terra. A Bíblia diz que ele, quando estava na terra, ele estava num estado de humilhação. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se semelhante aos homens. Veja, para Deus, onipotente, onisciente, se tornar homem foi uma humilhação. E ele, nesse estado, entre aspas, comparado a Deus, de humilhação, era um ser extraordinário. Agora veja, ele era um ser extraordinário não para mostrar que Deus era poderoso, mas para mostrar quem era o homem, de fato, criado em imagem e semelhança de Deus. Ele queria era mostrar o potencial humano quando ele toma uma única decisão na sua vida, que é fazer a vontade daquele que o criou. Quando nós assumimos a posição de dizer: eu acredito em Deus, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu vou viver segundo o que está escrito a meu respeito, eu vou abrir mão da minha própria vontade para fazer a vontade daquele que me enviou, nós então saímos de um patamar de mediocridade e entramos em um patamar de glória extraordinária em Deus. É isso que Jesus está demonstrando aqui. Que quando nós, seres humanos, decidimos acreditar que aquilo que está escrito a meu respeito, ao teu respeito, nós saímos de um patamar de mediocridade para viver a glória dos filhos de Deus.
Aleluia. Tudo o que eu preciso é acreditar naquilo que está escrito e viver segundo a sua vontade. É uma única escolha. Uma única escolha. Eu não vou inventar nada. Absolutamente nada. Eu vou viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava meditando ainda sobre essas coisas e falando para minha própria vida. Não estou falando para você, estou falando para mim. Se você não quiser ouvir, tudo bem. Eu estou ouvindo, eu estou sendo edificado, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo dia após dia. Se você não quiser acreditar, é você. Mas eu estou acreditando, eu estou sendo alimentado com essas verdades. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, transbordarão de vinho os seus lagares. Enquanto eu olhar para esse texto e não entender que Deus estava falando para mim, dizendo: Marcelo, honre ao Senhor. Enquanto eu não entender que aquilo está escrito para mim, eu nunca vou sair da minha mediocridade. Eu preciso abrir as escrituras sagradas e entender, irmãos, que Deus está falando comigo. Está escrito a meu respeito. E eu decido acreditar. Aleluia. Quando a Bíblia diz: Cristo tomou sobre si as suas dores, Marcelo, é sobre mim que ele está falando. Aleluia. O livro da minha vida não é um livro de insegurança, de incertezas. Deixa eu te dizer uma coisa, já está determinado. Aquele que persevera em permanecer no livro, ou vivendo segundo o livro, ele tem o fim já determinado, ele será glorificado, ele se assentará à direita de Deus, ele desfrutará da glória eterna. Agora, aqueles que decidirem sair do livro estão perdidos. Se você decide viver fora, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu decido, aleluia. Sabe, lá em Atos capítulo 13, verso 17, Atos capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz assim: o Deus da nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez com que eles se multiplicassem, se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante 40 anos que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Isso é o apóstolo Paulo pregando. Depois Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. O povo pediu-lhes um rei. Aleluia. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou Davi no seu lugar, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração e fará tudo que for da minha vontade. Deus tirou Saul, estabeleceu Davi, porque ele disse: Davi é um homem segundo o meu coração e está disposto a viver segundo o que está escrito. Davi entendeu que o livro da sua vida não era um livro em branco que lhe dava o direito de sair por aí fazendo o que ele bem entendesse. Davi entendeu que a vida consiste em obediência àquilo que Deus já estabeleceu. Deixa eu te dizer uma coisa: foi Deus que nos criou, nós não somos autoexistentes. Nós não temos o direito de dizer como devemos viver, ainda que tenhamos liberdade para escolher viver ou não aquilo que Deus tem para nós. Temos liberdade, mas não podemos imaginar, nem sequer supor que seremos felizes se vivermos segundo a nossa própria vontade e não a vontade daquele que nos estabeleceu.
Todos aqueles que decidiram viver a própria vontade, todos aqueles que decidiram cumprir a sua própria jornada sozinhos, independente do que Deus disse, deram com os burros na água. Aleluia. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus rejeitou a Saul e estabeleceu Davi. E não foi porque Saul matou, ou porque Saul adulterou, ou porque Saul roubou, mas foi porque Saul deliberadamente decidiu não obedecer a Deus. Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi matou, Davi adulterou, Davi aprontou, Davi fez tudo errado, mas nunca saiu do seu coração o desejo de obedecer ao Senhor, de viver segundo aquilo que estava escrito. Aleluia. Lá em 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia conta e narra a história de como Deus rejeitou a Saul. Deus rejeitou a Saul, por quê? Deus havia levantado Saul como rei, e ele 40 anos permaneceu lá, mas o tempo de reinado levou ele a imaginar, ou pensar, ou achar que ele tinha alcançado tudo isso, que ele era de fato o responsável pelo seu próprio sucesso. Era isso que estava na cabeça de Saul. Me botou aqui, eu sou o rei, e eu sou o melhor rei. E ele esqueceu de onde ele saiu, ele esqueceu da sua origem, ele esqueceu que ele não chegou lá sozinho, ele esqueceu-se de tudo. Ele esqueceu que um dia o Espírito havia repousado sobre ele e num rancho de profetas ele profetizava. Ele esqueceu a sua origem, ele esqueceu que ele começara pelo Espírito, ele esqueceu. Pois bem, no capítulo 15, a Bíblia diz que certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei do povo de Israel. Agora ouça a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar conta com a nação de Amaleque, por ter colocado contra Israel quando o povo saiu do Egito. Agora vai, destrua tudo. Ele disse: vai lá, rapaz, não poupe nada, destrua tudo, absolutamente tudo. Estava escrito, Deus havia dito por boca do profeta: vai lá e faz. Ele tinha uma escolha. A escolha dele era muito simples, a escolha dele não era matar ou não matar, a escolha dele era obedecer ou não obedecer. Era só isso. Tudo que ele precisava era decidir: eu vou ou não vou obedecer o que Deus disse, eu vou ou não vou ficar com aquilo que está escrito. É uma escolha muito simples. Deus não ia criar, irmãos, dificuldades para nós vivermos uma vida plena. A escolha dele sempre foi simples: eis que boto diante de você a vida e a morte. Escolhe vida para que viva. Se tu me obedece, tem vida. Se tu não me obedece, tem morte. É simples. Não estou causando morte a você, existe uma morte. E eu estou te dizendo: escolhe a vida para que vivas. Por que escolher a morte? É só uma questão de obedecer ou não obedecer. É só uma questão de entender ou não entender que Deus está falando conosco. Aleluia. Pois bem, Saul então reuniu o seu exército, atacou e derrotou os amalequitas, capturou o rei dos amalequitas, destruiu completamente todo o povo. Versículo 9 diz: porém Saul e seus homens pouparam a vida do rei, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Destruíram apenas tudo que não tinha valor, ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: eu já me arrependo de ter colocado Saul como rei. Eu me arrependo. Há um arrependimento de ter derramado sobre ele o meu espírito, pois ele se afastou de mim, se recusou a obedecer às minhas ordens. Ele se afastou de mim, se recusou a obedecer às minhas ordens.
E aí Samuel ficou tão frustrado que passou a clamar ao Senhor aquela noite inteira. Na manhã seguinte, saiu bem cedo e foi Samuel procurar Saul. E alguém lhe disse, olha, Saul foi para a região do Monte Carmelo e lá ele levantou um monumento para si próprio. E depois seguiu para Gilgal. Veja, você começa a ser dono de si mesmo, a querer levantar altares para si mesmo, quando você desobedece a Deus. Quando você não é uma falha, eu estou falando de você decidir deliberadamente, não, isso aí, eu sou melhor. Sabe, foi isso que aconteceu. Saul começou a se achar melhor, construir um altar para si mesmo. Quando você decide não viver segundo o que está escrito para você, você está julgando que você é melhor do que Deus. E ele disse, quando Samuel finalmente encontrou Saul, o cumprimentou Saul com alegria, que o Senhor o abençoe, disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. E ele chegou dizendo, eu cumpri a ordem do Senhor. E Samuel perguntou, então que balido de ovelhas e mugir de bois são esses que eu estou ouvindo? Saul respondeu, é verdade, os soldados pouparam o melhor das ovelhas dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-la ao Senhor, seu Deus. Quanto o resto nós destruímos tudo. Ou seja, eu fiz em parte o que Deus disse, o resto não tem dificuldade nenhuma, eles vão sacrificar a Deus. Sabe, quantas pessoas desobedecem, irmãos, e a justificativa é que querem agradar ao Senhor. Veja como é a história. Deus vai lá e destrói tudo. Ele vai lá, destrói o que ele bem entende, tira o que é de valor e volta para trás. E quando questionado, diz, não, nós vamos sacrificar ao Senhor. Sabe, eu estou errado, mas eu vou dar o dízimo. Sabe, eu estou errado, mas eu vou ser ofertante na igreja. Olha, eu estou errado. Ele está errado, está errado. Está errado, está errado. Ou você obedece o que está escrito, ou você está errado. A escolha é simples. Nós somos seres livres e temos uma escolha simples a fazer. É uma escolha única, ou obedecer ou não obedecer. Ele disse, não, eu desobedeci, mas eu vou sacrificar. Eu desobedeci, mas eu vou sacrificar ao Senhor. E Samuel perguntou, basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Ele disse, o que foi que o Senhor lhe disse? Embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou rei das tribos de Israel? Veja, a gente não era nada, não era ninguém. Deus nos tira do lixo, nos faz assentar em meio aos príncipes. Não éramos nada, não éramos ninguém, e Deus nos fez reis e sacerdotes. Para hoje, uma vez que nós estamos nessa condição, a gente achar que a gente é alguma coisa e fugir daquilo que Deus estabeleceu. Então o Senhor enviou uma missão e disse, vá, destrua completamente aqueles pecadores amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque tornou apressadamente os despojos e fez com que era mal aos olhos do Senhor? E ele disse, mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou, trouxe o rei, destruí todos os outros. Então os soldados trouxeram o melhor das ovelhas, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. E Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifício ou obediência à sua voz? É aqui que eu quero parar. O que você acha que agrada mais a Deus? Holocausto e sacrifício ou obediência à sua voz? Sabe, existem duas condições de vida aqui. Ou você vive em obediência, simples assim, ou você vai viver na força do seu braço, holocausto e sacrifícios. E como é que você agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. A obediência é a filha da fé. A obediência é a filha da fé. Sabe, quem acredita, obedece. Sabe, quando eu faço algo, eu faço porque eu acredito.
Sabe, se você desobedece é porque você acredita na desobediência, ou seja, você gera incredulidade contra Deus. Quando Deus diz para Adão, não coma, porque no dia que comer certamente morrerás, e ele come, ele está dizendo, é mentira de Deus. Eu não acredito no que Deus disse a meu respeito. Só que a gente sabe qual é o resultado. Quando nós andamos na contramão daquilo que a palavra de Deus diz, nós caminhamos para a morte. Sabe, o que te leva para a morte não é beber, não é fumar, não é o adultério, não é nada disso, é a desobediência à palavra, seja ela qual for. É isso que mata o homem. O que mata o homem é viver em desobediência à palavra de Deus, seja em que aspecto for. Tanto faz se a Bíblia diz não adulteres, como se a Bíblia diz não ande ansioso ou preocupado. O que mata o homem, de fato, é a incredulidade naquilo que Deus disse. Deus havia escrito uma história para Jesus, do qual ele se assentaria na terra, e ele cresceria em graça, conhecimento e sabedoria diante de Deus dos homens. E depois ele seria glorificado e voltaria para o céu. Ponto final. Nada poderia mudar essa realidade. Sobre ele já estava determinado e escrito. Tudo o que ele precisou foi se manter em obediência àquilo que sobre ele já estava escrito no livro, nas Escrituras Sagradas. Ainda que para isso ele precisasse enfrentar a dor e o sofrimento da cruz. A Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Quando você de fato vive em obediência a Deus pela palavra, não tem nada nesse mundo que possa mudar o seu destino em Deus. Nada, absolutamente. Nem a morte pode, de fato, paralisar a vida daqueles que vivem em obediência à palavra de Deus. Quer saber? O livro da minha vida não é um livro em branco que eu estou escrevendo à medida que os meus dias vão avançando. O livro da minha vida já está escrito com verdades e fatos incontestáveis que foram estabelecidos sobre mim antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A palavra de Deus é a verdade. E é sobre ela que nós devemos estabelecer as nossas expectativas terrenas. Não existe nada nesse mundo, absolutamente nada nesse mundo, que possa substituir a palavra de Deus no que diz respeito a resultados. A palavra de Deus precisa ser prioridade na sua vida todo o tempo. Todo o tempo. Em cada respirar, em cada suspirar, em tudo, a vontade de Deus seja supremacia sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, as nossas lives a partir de hoje, às 11 da manhã e às 23 horas, elas terão uma redução de tempo. Nós vamos fazer ela em torno de 25 minutos e 30. Hoje foi o primeiro dia, nós começamos aí e fomos a 45 minutos, tá? Mas é porque eu queria fazer essa introdução bem feita hoje com você. Mas eu quero te convidar logo mais às 23 horas a estar comigo aqui, nesse mesmo perfil, nesse mesmo canal, para juntos crescermos um pouco mais no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já sabe que o livro da sua vida já foi escrito, é bem importante que você passe a ler esse livro todos os dias. É nessa pegada que nós estaremos juntos todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite, para um mergulho diário nas Escrituras Sagradas, por meio desse alimento diário da fé. Beijo no seu coração, fiquem na paz e até logo mais. Tchau!